Olá, queridos alunos. Continuando a aula de programação com desvios, a gente vai aprender uma situação que ocorre frequentemente quando a gente está trabalhando com programação e como é que a gente consegue modelar ela, que é o caso do if-else. Quando existem situações em que a segunda condição é o inverso da primeira, por exemplo, lá no exemplo do carro, né, que a gente disse que se o carro ele tiver até 3 anos, ele é um carro novo, caso contrário, ele é um carro velho, ou seja, se ele tem mais de 3 anos, né? E a gente tinha modelado ele utilizando dois ifs, cada um para testar cada um dos casos. Só que nesse caso, percebam que o segundo caso é o oposto do primeiro, ou seja, a gente não precisaria descrever novamente essa condição. A gente pode utilizar, nesse caso, a estrutura do else, né? Se não. Né? O else vem do se não em inglês. Relendo aqui, quando existem situações em que a segunda condição é o inverso da primeira, que é o caso do exemplo do carro, podemos usar a cláusula else para especificar o que fazer caso a condição do if for falsa, sem precisar usar a instrução if novamente. Aí a gente consegue tornar o programa da gente um pouquinho mais enxuto e mais bem escrito, digamos assim. Então, apesar do primeiro programa lá do carro funcionar perfeitamente, em termos de escrita de código, ele não é tão bem escrito quanto um código que vai utilizar um if-else. Vamos ver como é que ele vai ficar, né? Então, primeiramente, o if-else, a estrutura geral dele é dessa forma aqui, ó. Se condição, né? Condição sempre entre parênteses, abre e fecha chaves. Se não quiser abrir e fechar chaves, aí ele conta como o primeiro comando que vem depois do if é o que está dentro dele. Se você quiser colocar mais comandos dentro do if, aí é obrigatório o uso das chaves, ok? Então, muito cuidado com isso também, o uso das chaves. Se não, abre e fecha chaves e aí, ó, executa código caso a condição seja falsa. Em outras palavras, tudo o que tiver aqui dentro desse bloquinho da condição vai ser executado se essa condição for verdadeira. Caso contrário, se essa condição for falsa, no exemplo do carro, qualquer valor que seja maior que 3, né? Else, se não, executa esse código, tudo que você colocar aqui no bloquinho do else. Se você não utilizar as chaves, é a mesma coisa, ele vai considerar o primeiro comando após o else como sendo dentro do escopo daquele else. Se você quiser colocar mais de um comando, é obrigatório o uso das chaves, certo? Vamos lá. Exemplo do algoritmo do carro utilizando a estrutura if-else. Só relembrando, né, como é que era o exemplo do carro. Se a idade do carro for menor ou igual a 3, imprime seu carro é novo. Se a idade do carro for maior que 3, imprime seu carro é velho. Utilizando o if-else, ele fica dessa forma aqui, ó. Se a idade do carro for menor ou igual a 3, imprime seu carro é novo. Se não, ou seja, quando essa condição falhar, for falsa, imprime o seu carro é velho. Perceba que os programas eles são semanticamente equivalentes, ou seja, rodando um ou outro, o usuário não tem como saber como foi que você escreveu. Então são duas implementações válidas do ponto de vista do usuário. No entanto, essa aqui ela fica melhor escrita porque ela é mais bem fácil de ser entendida. Quando um código ele é melhor escrito e mais fácil de ser entendido, isso gera aí uma cadeia de vantagens para o programa, certo? Isso quer dizer que o programa ele vai ser mais fácil de ser estendido, ou seja, colocar novas funcionalidades, modificar as funcionalidades existentes e a manutenção do sistema, encontrar bugs, corrigir bugs também se torna muito mais fácil, certo? Então, todas as boas práticas que a gente quiser seguir que a gente puder seguir para tornar o programa mais fácil de ser entendido, é melhor a gente utilizar, certo? Então, sempre seguindo aí as boas práticas. Um outro exemplo do if-else. Algoritmo que recebe a média ponderada, MP, e a nota final, AVF, como entrada. Você vai digitar aí a média ponderada e a nota final. Considerando que o aluno ele foi para a final, né? Então, a gente não está aí verificando ainda se ele foi ou não para a final. A gente está considerando o caso que ele já está na final. Em seguida, informa a aprovação ou reprovação.
Primeira parte do programa, aquilo que a gente já está cansado de fazer, né? Vou inicializar as variáveis média ponderada, avaliação final e média final. Vou pegar aqui os dois valores que eu preciso, a média ponderada e a avaliação final. De posse desses dois valores, eu vou calcular a minha média final, que é o que eu faço nesse comando aqui, ó. Média final vai receber a soma da média ponderada com a avaliação final dividido por 2. E aí, caso essa média final seja maior ou igual a 5, a gente vai imprimir que o aluno foi aprovado. Se não, ou seja, está implícito aqui, né, que são os valores menores que 5, que é o que torna a primeira condição falsa, certo? Se não, imprime reprovado. Ok, pessoal? Então, outro uso aí do if-else. E por último, um exercício, né, para a gente resolver. Vou chavear aqui para o Code Blocks, que já está a resolução aqui, para a gente discutir essa resolução juntos. Ok. Então, vamos lá para o Code Blocks. Escreva um programa que pergunte o salário do funcionário e calcule o valor do aumento. Aí, qual vai ser esse aumento? Ele vai explicar aqui. Para salários maiores que 1.250, calcule um aumento de 10%. Para salários com valores menores ou iguais, use uma taxa de 15%. Então, o que for maior que 1.250 vai ter 10% de aumento. Se não, vai ter 15% de aumento. Vai ter um aumento aí um pouquinho maior. Primeira parte do programa, vou criar a minha variável sal, de salário, e vou capturar o valor dela, né, com o printf, pedindo para o usuário digitar o salário, e o scanf capturando esse valor e atribuindo dentro da minha variável sal. Em seguida, eu vou verificar, fazer aquele cálculo, né? Dependendo do valor do salário, eu vou calcular o aumento com uma taxa de aumento diferente. Se o salário for maior que 1.250, eu calculo o novo valor. Esse exercício, né? Já vejam como programação é um tijolinho construído em cima do outro, né? Se a gente não soubesse fazer aquele exercício da aula passada em que a gente calculou essa taxa de aumento, a gente não iria conseguir fazer o exercício de hoje, né? Então, a gente sempre vai precisar do conhecimento das aulas anteriores para conseguir construir em cima desse conhecimento, certo? Por isso é tão importante a gente não deixar acumular dúvida e assunto. Continuando aqui, se o valor do salário for maior que 1.250, o salário vai receber ele mesmo mais 10% dele, né? Então, aqui, como é que funciona isso aqui? Esse comando. Por exemplo, se for 1.500, eu vou multiplicar 1.500 por 0,1, que vai me dar 150, e aí 150 mais 1.500 vai dar 1.650, e eu vou guardar 1.650 dentro da minha variável salário. E aí vai ser o valor do meu novo salário, que eu vou imprimir aqui embaixo. Né? Se não, ou seja, para valores menores ou iguais a 1.250, eu vou fazer a mesma coisa, só que a taxa vai ser de 15%. Então, eu vou multiplicar por 0,15, ok? Percebam, né, que, lembrando lá do fluxograma, que eu mostrei na aula passada, a gente tem aqui aquele losango, em que a gente vai seguir por um caminho ou por outro, dependendo do resultado desse teste. Né? Então, é o que a gente chama de uma estrutura condicional composta. Né? A gente tem a estrutura condicional simples, que é só o if, ou seja, tem uma bifurcação só, e tem a composta, que é o if-else, ou seja, ou faça uma coisa ou outra, certo? Dependendo do resultado dessa condição. Vamos lá executar e testar o nosso programinha. Vou digitar primeiro um valor acima de 1.250, vou colocar 1.500. E aí, ó, que foi o exemplo que eu dei, né, quando a gente estava explicando o programa, seu novo salário é 1.650. Então, calculou os 10% de aumento corretamente. Se eu colocar um valor de 1.250, ele vai cair no else. E aí, eu vou dar um aumento de 15%. Né? Então, ó, 1.437,50. Com sucesso. Ok, pessoal? Com a resolução desse exercício, eu vou encerrar esse vídeo, mas a gente tem mais vídeos ainda sobre o assunto de
sobre esse assunto de programação com desvios. Então aperta o play e a gente se encontra no próximo vídeo.